Oi, Fernanda. Oi, Alessandro. Tá me ouvindo agora? Estou te ouvindo. A imagem está meio borrada, mas eu estou te ouvindo. Tá bom. Vamos reiniciar, assim. Hoje o nosso tema é quais as vantagens dos cursos online nos tempos de crise. Hoje com a psicóloga Fernanda Freire, especialista em educação à distância, com muita experiência para trocar ideias conosco, né? É, Seja bem-vinda, Fernanda. Sejam todos bem-vindos. Eu quero pedir também para vocês, né, marcarem aí o coraçãozinho ao longo da live, como também acionarem o aviãozinho aí para compartilhar com outras pessoas e colegas que vocês acham que é interessante participar e assistir a nossa live, ok? Então, eu sou Alessandro Rocha, sou psicólogo, terapeuta cognitivo-comportamental também, como Fernanda, e estamos juntos nesse propósito de trazer informações válidas e úteis para contribuir, né? Então, o nosso intuito é falar sobre essas ferramentas e possibilidades. Fernanda, qual a tua ideia, né, sobre os cursos online e esses meios de desenvolvimento, contemplando essa formação, esse propósito das pessoas? O que é que tu poderias já iniciar, né, nesse momento conosco? Sim. Bom, eu sou uma pessoa apaixonada pela educação à distância, né? Então, vou talvez puxar um pouco para o lado dos cursos online. Mas a ideia é a gente conseguir também fazer o contraponto, né? Quando você pensa curso online, meio que imediatamente pensa versus curso presencial, né? E a gente pode falar dos dois sem fazer esse jogo de um, né, sendo melhor do que o outro, tem algum que é melhor. São diferentes, mas são igualmente importantes. A gente está vivendo um período super atípico agora, né? Uma situação que nenhum de nós passou, e o meio, a internet, as redes sociais têm sido bem importantes para a comunicação, né? Para a gente conseguir permanecer interagindo, o ser humano precisa disso, mas também para trabalho e para formação. No primeiro momento deu uma parada, assim, o mundo parou, mas o mundo não parou, o mundo continua, né? Sim. E nesse momento, a estratégia alternativa, o meio, né, dos cursos online é a grande solução, uma das grandes soluções, é uma das saídas para que a gente continue se aperfeiçoando, a gente continue tirando nossas dúvidas, a gente continue descobrindo coisas, entrando em contato com pesquisas, com resultados de pesquisas. É um meio que está sendo o carro-chefe nesse momento. E muitas pessoas, elas podem estar num momento de muita ansiedade, de vulnerabilidade, né? Nessa fase de crise, e a mente nos prega peças, porque a ansiedade, ela é ativada por um pensamento catastrófico, de uma ideia que a gente precisa se defender de alguma forma. E a realidade nos mostra que existe essa ameaça. Só que, de acordo com os momentos que a gente tem de proteção, né, na medida que a gente se protege, a gente faz com que o nosso momento presente seja ou possa ser valioso, né? E o nosso convite é que possamos fazer do nosso momento presente valioso. Porque se nós estamos numa situação atípica que ninguém esperava, estamos nos sentindo muitas vezes vulneráveis, e isso é geral para todo mundo, né? Precisamos estar alinhado com os nossos propósitos de vida, a nossa esperança, a caridade, né?
o bem-estar e de ajuda mútua. Esse é o nosso propósito. E que nessa forma possamos nos preparar, aproveitar esse tempo que nós temos estando em casa de uma forma proveitosa, útil, que a gente possa inovar, criar e nos desenvolver e nos aperfeiçoar com conhecimentos novos, inovadores, novas técnicas, ferramentas. E a aprendizagem, ela acontece todos os dias, né, Fernanda? Exatamente. Todo dia a gente aprende. Tem duas coisas que eu queria falar a respeito disso, né? Primeiro, Sim. que tem múltiplas possibilidades de curso online, né? E com múltiplos objetivos também. E uma segunda, vou voltar para ele já, e uma segunda coisa, que é a gente está tendo a oportunidade de repensar a forma como a gente se relaciona com o aprendizado, de uma forma geral. Sim. Talvez algumas pessoas falem, poxa, mas eu estou mais ansioso nessa fase, eu não tenho cabeça para fazer um curso. Mas, calma lá. Curso online tem de todo tipo e sobre todos os assuntos. Se você é uma pessoa que gosta de música, você pode aproveitar esse momento para reduzir a tua ansiedade, fazendo, por exemplo, um curso sobre música, para aprender a tocar um instrumento ou para aprender a cantar, né? A relação não é só daquele aprendizado com um objetivo específico de uma formação ou para usar no trabalho. A gente pode também tirar proveito dos cursos online para relaxar, né? Essa relação com o saber, essa relação com o conhecimento, pode ser bem oportuna nesse momento. Pode mesmo. Temos aplicativos diversos, né? Que ensinam idiomas, que ensinam teoria musical, que ensinam tantas coisas, tantas possibilidades, né? Fotografia, filmagem, edição, tem de tudo um pouco nesse mundo que é a internet, nesse universo que é a internet. Então, quando a gente fala do curso online, é interessante que a gente se pergunte de qual curso online a gente está falando, de qual curso online a gente vai falar. Eu vi algumas perguntas aqui e comentários, vi gente falando, estou terminando uma pós-graduação à distância. Em AD, Perguntaram também, comentaram já, essa pessoa da pós, Luciene, também foi perguntado sobre cursos online para criança, né? A Luciene também, né? São interesses múltiplos, né? Eu não sei o que seria da gente, Fernanda, se nessa fase de pandemia, se a gente não tivesse internet, não é? Exatamente. Veja, a gente se propôs a conversar sobre um assunto, o recurso começou a falhar um pouco, a gente já ficou, e agora, como é que vai ser? Né? Não pode falhar, porque a gente está colocando todas as fichas na internet, seja para a escola continuar, né, ensinando para as crianças, seja para a gente continuar a nossa formação de pós-graduação, seja para a gente fazer supervisão, não deixa de ser um processo de aprendizado, né, com uma característica mais técnica, mais prática. Supervisão, para quem não é psicólogo, você que é psicólogo tem os seus, né, pacientes, clientes, e você tem algumas situações de dúvida, algum caso específico que você quer uma supervisão. Então, você procura um profissional, um colega, né, que pode te ajudar debatendo e trazendo uma nova visão sobre aquela situação. É um processo de aprendizagem também. E que a gente não está podendo fazer presencialmente, mas a gente pode fazer virtualmente, pode fazer online. Né? Isso. Também Isabel está comentando que a gente não estava tão preparado, né, para tantos cursos online, né? Talvez seja esse nicho de mercado, essas possibilidades
para que as pessoas possam nutrir a mente de uma forma útil, favorável, né? Aperfeiçoando, né? Esse aprendizado, né? Isso. E a gente precisa falar também, né, Fernanda, sobre essas potencialidades dos cursos online, né? Mobilidade, adaptabilidade, né? O romper de fronteiras, né, de divisas. Você já Sim. pensou? Você está lançando hoje, né, a plataforma de cursos online da Supere. Sim. E você vai poder contar com profissionais do mundo todo. Aonde a tua divulgação chegar, pode interessar alguém. E essa pessoa que antes ficaria, né, teria que pensar, pesar custos, deslocamento, tempo, essa coisa toda, hoje não precisa mais quebrar a cabeça assim. É só se inscrever e da onde ela estiver, tendo uma internet, né, um computador, um celular, vai conseguir participar. Então, esse outro aspecto de você romper com divisas também amplia o universo de aprendizado. Né? Sim. Para a gente não tentar falar, né, de tudo ao mesmo tempo, vamos tentar dividir um pouco as áreas. Né? Perguntaram sobre educação à distância para a criança, e a gente está falando um pouco da formação já do adulto, né? A formação continuada. Uhum. Na formação continuada, a gente tem essa característica mais forte de romper barreiras. O intercâmbio também fica mais intenso. E, consequentemente, os cursos, eles ganham uma qualidade diferenciada. Um curso que acontece com pessoas só de uma cidade, por mais bagagem de vida que essas pessoas tenham, aquilo constrói um universo de interação. Esse mesmo curso, com pessoas participando de vários lugares do país ou do mundo, ele ganha uma outra dimensão. A gente não sabe como é que as pessoas estão fazendo em Portugal, né? Para falar um país que fala português. Então, quando você tem essa possibilidade, o intercâmbio, a troca, né, de diferentes culturas, de experiências culturais diferentes, enriquece o conteúdo. Porque um curso online, ele não é só o que é passado para o aluno. Não é só a fala de um professor. É a repercussão dessa fala, né? A contribuição dos alunos, dos participantes. É a troca entre eles, né? Então, quando você olha só, agora a gente tem o universo, tem o planeta inteiro para ter intercâmbio. Amplia muito a potencialidade dos cursos. Né? Ô, Fernanda, eu queria pedir licença a todos, porque eu interrompi um pouco os comentários para a gente focar na nossa fala e depois, pessoal, eu abro para a gente trocar ideias e perguntas, tá? Mas é pouco tempo, eu gosto muito da participação de todos. Eu visualizo também, Fernando, um aspecto que o curso online ele pede um pouco mais de atenção, foco das pessoas, para que disciplina, se concentre, para que possa haver aprendizagem. Então, em todo o processo de aprendizagem, a gente depende da atenção para poder a gente conseguir memorizar bem, né? Então, a gente não consegue memorizar bem se tem uma falha na atenção, né? Se a gente está fazendo várias outras coisas e ainda assistindo aula, a gente não vai conseguir captar bem e a nossa memória pode falhar, e aí depois a gente fica se questionando, bom, mas o que foi que Fernanda disse mesmo naquela live e tal, e aí pode esquecer, e aí não faz uma relação com outros assuntos, né? E o resultado da aprendizagem, ele pode criar dificuldades no resultado em si, né? Sim. E aí cria possíveis dificuldades, né? Então, a gente está consciente que nesse formato vai pedir um pouco mais de todos nós, um pouco mais de foco, da capacidade de se adaptar, de disciplina, não é, Fernanda? Para que a gente consiga ampliar os horizontes
com esse aprendizado, né, que você está falando aí, porque acaba abarcando tantas pessoas e o veículo é a internet, né? Sim, e o exemplo que você trouxe, ele é muito bom. Uma pessoa que está fazendo várias coisas ao mesmo tempo e assistindo um vídeo, né? Vamos dizer que está na parte do curso que está vendo um vídeo. Ela está Sim. dividindo a atenção dela. Algumas pessoas conseguem lidar com a atenção dividida e ainda assim aprender conteúdo. Ok. Mas se você não percebe que não conseguiu, existe uma tendência da gente atribuir ao que é novo, né? Então, não, é o meio que não é bom. Sim. É esse negócio de curso online que não é para mim. E não é assim. É só que tem um jeito diferente de fazer. Um pouquinho diferente de fazer. Dá para se adaptar, né? Dá para você aprender como é melhor fazer nesse meio, como é melhor estudar nesse meio e colocar em prática essas dicas, essas orientações, né? Essa forma diferente de fazer. No curso presencial, a gente também se distrai. Né? No curso presencial, e atualmente os celulares ali na mão o tempo todo, a gente se distrai, a gente se dispersa. Mas parece que a gente tem mais consciência de que a gente se dispersou. E a gente não atribui ao curso, né, a responsabilidade por ter voado, digamos assim. No online, é o novo, é o diferente, é o desafiador, pode ficar sendo alvo, né, em algum momento das dificuldades que a gente tem. Trazendo de novo para o nosso momento específico, acho que foi a Isabel que comentou, né, dessas aulas online para as crianças e tal. Não só as crianças, como todos nós, os adultos também. A gente teve que se adaptar assim, muito rápido. E claro que num primeiro momento a gente não vai conseguir os melhores desempenhos, a adaptação perfeita. A gente vai começar fazendo e fazendo a gente vai descobrir o que é que funciona, o que é que não funciona. Sim. Não tem um especialista em educação à distância em cada esquina, né? Em cada empresa, em cada escola. Não é assim, apesar de a educação à distância estar ampliando a oferta de vagas. Ela hoje, né, hoje que eu digo dados de 2018, né? É uma matéria que eu vi o ano passado, que falava da quantidade de oferta. A partir de 2018, a oferta de cursos à distância foi maior do que de cursos presenciais. Sim. No entanto, o número de matrículas continua sendo superior nos cursos presenciais. O que a gente pode ler disso é, olha, o sistema de formação, o sistema de educação está pronto para receber essa demanda. Sim. E o que é que a gente pode fazer para aumentar a procura das pessoas, a efetivação das matrículas, por exemplo? Aí a gente chega no momento que só tem isso disponível, né? A partir de agora, experimentando de forma quase que obrigatória mesmo, a gente vai conseguir perder os medos, experimentar, arriscar, né? Sentir como é que é, o que é que você precisa fazer de diferente para se sair bem naquele novo meio. E com essas experiências, a gente vai começar a perder esse medo, essa resistência aos cursos online. Eles não ficam a desejar para nenhum curso presencial. Pode haver uma questão de adaptação. Pessoas têm habilidades mais desenvolvidas, outras não tão desenvolvidas, né? Então, algumas podem se identificar mais facilmente ou mais rapidamente com os cursos online, outras não. Só que todas agora vão ter a oportunidade de experimentar. Né? Esse momento está sendo rico nesse sentido. Sim. E a tecnologia, né, a conectividade são meios, né, de acesso, mas acaba em alguns momentos, como a gente teve essa vivência no início da live, de uma certa limitação, né?
porque tem lugares que hoje em dia no Brasil não tem internet, né? Então, quando a gente pensa em educação e expandir, né, todo o processo de aprendizagem, a forma mais rápida é através da internet. Então, quando se dá acesso, né, a meios de comunicação, isso contribui, né, muito para todas as oportunidades, cria oportunidades, né, de mercado, de trabalho, de aprendizagem, de aperfeiçoamento dos profissionais em diversas cidades interiores pelo Brasil afora, né? Então, essa conexão ela é importante, mas que muitas vezes, em vários lugares ainda, infelizmente, é uma certa limitação, né, Fernanda? Sim, sim. A gente é um país bem desigual, então, a partir disso, em função disso, as oportunidades não são iguais para todo mundo. O meio tecnológico, ele também não está ao alcance de todos. Se a gente pensa na formação profissional presencial, ela também não está, né? Quando você entende que determinados cursos só são oferecidos nas cidades grandes, nas cidades com mais de milhões de habitantes. As cidades menores nem sempre têm escola para todo mundo. Então, o fator é a desigualdade que a gente tem e que ela, em algum momento, vai pegar algum grupo social. Né? Sim. Difícil ter internet para todo mundo, mas também é difícil ter acesso à educação de uma forma ampla, de uma forma geral, para todo mundo também. A gente precisa fazer um movimento nas duas frentes, né? Que se não tiver físico, tenha a distância, se não tiver a distância, que tenha físico, mas que todo mundo possa ter acesso à educação no sentido amplo. E remete assim um desafio grande também para o professor, para o mediador, para o instrutor, né? Como ele está assumindo esse papel, de criar recursos didáticos que facilite esse processo de aprendizagem, né? Então, é um material colorido, às vezes, para a criança, é algo lúdico, né? Que seja visível a jogos, que seja visível na internet, né? E que eles possam relacionar com o assunto, porque, como professor, ele deve ter atenção qual é o objetivo que deve ter em cada aula. Se ele vai ministrar uma aula sem clareza dos objetivos que ele quer alcançar com aquela aula, requer que ele faça isso paralelamente a um planejamento daquela disciplina com relação ao currículo do curso como um todo, para que ele possa alinhar todo um processo de aprendizagem encadeada, né, relacionada, interrelacionada aos assuntos, e que ele vá aprofundando cada vez mais esse processo de aprendizagem, não é? E levando em consideração as diferenças individuais, né, dos participantes, e nesse aspecto não é tão diferente do que a gente faz na educação presencial, por exemplo. O tradicional da educação presencial é aquela aula expositiva, que pode ser dialogada ou não, mas é o mais comum, né? É o que é bem emblemático da educação presencial. Mesmo nessa ferramenta, nessa técnica, né? Mesmo quando você usa essa técnica, você precisa considerar que algumas pessoas elas aprendem mais vendo, outras aprendem mais ouvindo, outras aprendem mais experimentando. Já precisa considerar isso. E quando você não pode ou não vai usar, né, o recurso espaço de sala de aula, você vai usar outros recursos, outro ambiente, um ambiente virtual, você tem esses mesmos desafios, só que com instrumentos diferentes.
E talvez Sim. esse ambiente te dê até mais recursos. Como você lembrou aí das cores, né? Quando você vai trabalhar com crianças, jogos, na educação de adulto, os fóruns de debate que potencializam muito. Se você lê um texto, né, o professor passou um texto para ler sobre um assunto X. Você lê aquele texto, você tem uma experiência. E aí, quando você vai para um Sim. fórum de debate, para um chat com os colegas, o outro colega viu por outro aspecto, por outro ângulo. Ele trouxe uma contribuição que você não tinha percebido. Isso é recurso, né? Isso é técnica de educação, uma técnica pedagógica, uma técnica andragógica, né? Se a gente for falar de Isso, educação de andragogia, adulto. educação de adultos. Isso. E dentro do universo amplo, mesmo para os adultos, também a gente pode, em determinados assuntos, usar o lúdico, né? Dá para fazer isso também. Não é todo curso, né? Porque não é todo assunto que cabe, a depender da formação. Só para ajudar o pessoal da educação de crianças, tem ferramentas gratuitas que ajudam muito, né? O Google tem várias ferramentas nesse sentido. Tem o Classroom, que dá para você criar jogos, né? Criar exercícios para eles, bem mais dinâmico, bem mais interessante do que a gente pode imaginar. Então, dá para usar isso também, não ficar, né, restrito só ao falar na sala, né, de bate-papo, naquela conferência, videoconferência. Dá para você ir somando outros recursos. Porque uma das coisas que eu defendo muito e que eu falo, me torna até repetitiva, é que o essencial não é o meio, não é a técnica, é o objetivo, e são os fundamentos e os valores. Né? Quando você pensa num curso, o que é que tem na base desse curso? Qual é o objetivo dele? Né? O que é que está fundamentando ele? A educação precisa ser pensada a partir disso. Depois a gente escolhe as melhores técnicas que são adequadas a isso, à faixa etária, ao público, aí outras variáveis que se somam nessas escolhas, né? Nessas seleções que a gente tem que fazer. E todo esse processo, né, Fernanda, com a educação em adultos, a gente vai visualizar os debates, estudos de caso, né, simulações, né, análise de vídeos, documentários ou filmes, né, relacionado ao assunto, para que se vá construindo de forma crítica esse conhecimento. Então, nesse processo é que se dá a aprendizagem. E tem duas perspectivas que eu, particularmente, né, nos meus estudos, tenho explorado, e é uma das meios, né, das teorias que inspiraram, né, a criação da plataforma de educação à distância da Supere Psicologia, né, que é a Supere Academy, né, apresento a todos vocês o nome, né, da Supere Academy, e nesse formato tem duas perspectivas que inspiraram muito, né, esse processo, que é a aprendizagem baseada em problemas, que foi uma perspectiva que eu aprendi no mestrado, né, na FPS, Educação em Saúde, e nós aprendemos caminhos, meios de desenvolvimento nesse processo, como um todo, né? Então, com isso, faz com que a aprendizagem ela vá se construindo em relação aos problemas, os casos, a análise de cada caso, a análise relacionada a o que o profissional de saúde precisa fazer, né, para poder melhorar, pensando até num possível diagnóstico e plano de tratamento para o caso, né? Então, pensando em termos de saúde, é uma perspectiva de aprendizagem muito importante, porque desenvolve um raciocínio lógico na capacidade e habilidade de resolver problemas. E uma outra perspectiva teórica
é a aprendizagem mediada, ou mediação da aprendizagem, que foi desenvolvida por Revoe Forrester, onde ele tinha uma preocupação muito grande com o netinho dele, que é síndrome de Down, né? Que é síndrome de Down. E ele se preocupava muito para que o neto não sofresse. E começou a desenvolver caminhos, meios de aprendizagem para o neto, que começou a se expandir na área clínica. Hoje ele tem desenvolvido um programa de enriquecimento instrumental, que são lâminas de desenvolvimento do potencial cognitivo, que desde crianças com dificuldades ou adultos que tenham dificuldade de aprendizagem, né, podem desenvolver todas as funções cognitivas com estimulação, né, através dessas lâminas. E usei essa perspectiva no meu mestrado, todas duas, né? Foi bastante interessante, que a gente visualizou um instrumento de avaliação de aprendizagem em grupos, com o meu orientador Leopoldo Barbosa, e no mestrado a gente visualizou isso, né, caminhos, né, e Forrester, ele contribuiu muito para esse processo de mediação da aprendizagem, através de meios, de perguntas, né, alinhada com a perspectiva do Vygotsky, que é sair da zona de conforto, né, que ele fala da zona de desenvolvimento proximal. Então, a ideia é visualizar um conhecimento prévio que o aluno tenha, né, no início, e ele vá desenvolvendo um conhecimento adicional ao longo do curso, que no final, né, do módulo ou do curso, ele perceba a distância entre quando começou e como chegou. Nessa distância, o que é que ele aprendeu e o que é que ele conseguiu aplicar na prática o conhecimento que ele tem, né? E nesse processo acontece de forma mediada. Então, existe um professor, um mediador, um tutor que contribui fazendo perguntas sem dar resposta para que ele desenvolva o raciocínio de todo um processo de aprendizagem, né? Provocando, né? Isso. Provocando. Que um dos papéis que eu mais admiro, né, na profissão de professor é esse, de ser o provocador, de ser aquele que estimula, que faz pensar, que tira as certezas, né? Quando a gente está muito certo das coisas, a gente está meio parado, né? E quando a gente tem dúvida, a gente está caminhando, a gente está construindo novos conhecimentos, a gente está se transformando. E quando eu vejo, Fernanda, as testas franzidas assim, quando eu estou dando aula, eu acho o máximo. Só volta a sair a fumacinha, né? Estou vendo um monte de fumacinha na cabeça de vocês. Aí eles começam a rir, né? E é bacana tudo isso. E aí esse é o ponto ótimo, porque deu uma mexida nas certezas, né? Você começou a abrir caminho para construir conhecimento, para de fato haver uma construção coletiva, né? Tem claro, uma pessoa experiente, formada, que sabe como fazer esse processo, mas os participantes de um curso, eles são coautores desse processo. É todo mundo somando suas bagagens e aprendendo um com o outro, né? Você falou de duas referências teóricas, as minhas também são, e são o Vygotsky é uma delas, né? Sim, e a construção social da aprendizagem é, para mim, algo fundamental, né? Sem ela, a gente não tem construção de conhecimento, a gente tem acesso à informação, né? Você ia perguntar, te interrompi. Seria bom a gente diferenciar, sabe, Fernanda, o que é curso EAD, curso presencial, curso online, curso ao vivo. Curso Como virtual. é que a gente pode diferenciar esses conceitos, virtual? Tu podes ajudar a gente a diferenciar isso? Tá. A gente, quando fala em EAD, em educação à distância, a gente está falando do universo pleno,
não foi presencial, não esteve numa sala de aula física, é educação à distância, tá? Agora, a forma como ela pode acontecer vai variar. A gente tem algumas maneiras de fazer educação à distância. Pode ser educação à distância online, ou seja, o curso está online, está na internet, os recursos estão na internet, os textos, a interação com a turma, a orientação do professor vai acontecer ou pelo vídeo, né, por uma aula gravada, por uma aula ao vivo, ou uma orientação por e-mail. Mas esse, quando a gente fala de online, está dizendo que é só naquele universo. Sim. Esse é um universo mais novo, mas a educação à distância, se a gente puxar na memória dos mais experientes e no conhecimento dos mais novos, que já ouviram falar sobre isso, a educação à distância começou escrito, né? Os cursos aconteciam sendo enviadas apostilas para a pessoa, ela lia aquela apostila, ela fazia os exercícios, depois marcava um dia, ela fazia a prova, e aí ela tinha o certificado disso. Então, isso também é educação à distância. Agora, se tem qualidade, se está defasado, se pode ser melhor, se pode ser aprimorado, são outras questões, né? Mas quando a gente fala de educação à distância, a gente está incluindo muitas possibilidades. Eu já participei de curso pelo WhatsApp, por exemplo, né? É mesmo. A depender do assunto, dá para fazer, né? A depender do objetivo, dá para fazer. A minha especialização em educação à distância não poderia ser diferente, ela foi à distância. E ela foi toda online. A gente não tinha... É vivencial, né? Vivencial, né, Fernanda? A gente não tinha recursos que a gente dispõe hoje dessas aulas ao vivo, né? Já tem um tempinho, não é tão antigo, mas a velocidade de mudança, de transformação e de criação de novos recursos é muito grande. Pelo que você, né, já me falou, eu ainda não acessei, estou curiosa para conhecer a plataforma da Supere, mas pelo que você me falou, vocês estão oferecendo muitos meios, muitos caminhos, formas diferentes para facilitar a acontecer o aprendizado, né, para facilitar a construção de conhecimento. Quando você falou rapidamente dos chats, do espaço para os arquivos... A gente vai ter a Supere Academy, a ideia é a gente ter vários cursos na área de gestão, saúde e educação, sempre com esse aval teórico sobre teorias da aprendizagem, né? E que vai usar de recursos didáticos dentro da plataforma para acontecer cursos ao vivo, gravado, fórum de debate, chat, meios de acesso ao material, como se fosse uma biblioteca na própria plataforma, isso, e oferecer vários cursos lá que possa o aluno ele se familiarizar com a plataforma e escolher quais as opções de cursos que vão estar disponíveis lá para participar, né? E é com muita alegria que a gente vai realizando tudo isso, colocando em prática, né? Hoje a gente começa o curso de formação, né, no formato online, ao vivo, sobre terapia cognitivo-comportamental em casais, sexualidade e família. Vamos ter o primeiro módulo hoje comigo, Alessandro Rocha, né, sobre introdução, né, a esse tema e alguns aspectos da conceitualização cognitiva do casal. Muito bom. Eu vou abrir um pouquinho, ótimo. Eu vou abrir aqui um pouquinho os comentários para que as pessoas possam perguntar, comentar e trocar ideias conosco, tá? Enquanto elas vão perguntando, eu vou retomar lá a fala da Isabel, que perguntou, né?
E volto a repetir isso, que é bem importante, para a gente também não se sentir muito cobrado e se sentir frustrado. A gente está aprendendo a fazer, né? Não é toda instituição que estava pronta para transferir tudo do presencial para o virtual. E educação é muito mais amplo, então calma, não precisa sair perfeito naquele meio, mas dá para a gente complementar com outras técnicas, dá para a gente quebrar a cabeça e usando o que a gente tem disponível hoje. Até o WhatsApp pode entrar, né? O Google Classroom dá para entrar também, as plataformas de videoconferência. A gente pensar em abrir fronteiras. Hoje eu estava conversando com uma amiga minha e ela falou uma coisa que eu achei bem interessante. Ela estava me contando do pensamento de um professor. Ele falando assim, da gente estar passando por um tempo meio míope, mas que a gente vai conseguir limpar essa vista e conseguir enxergar todas as possibilidades. A gente já tinha todos esses recursos à nossa disposição. Nada impedia, né, que um curso presencial tivesse uma complementação, tivesse um enriquecimento com os recursos online, com os recursos virtuais, recursos de simulação em alguns cursos, né, em algumas áreas. E a gente não usava. Agora que a gente foi obrigado a usar, é que a gente está trazendo todas as possibilidades. Uma coisa simples, que foge do universo da educação, mas entra no uso dos recursos. O nosso jornal local, né, teve, nesse período de pandemia, entrevistando grandes nomes. Essas pessoas não viriam para cá com uma certa frequência. Viriam quando viesse dar algum curso, né, estariam aqui quando viesse dar algum curso. E, no entanto, já existia essa possibilidade de fazer entrevista à distância. Foi preciso a gente ser obrigado a fazer para a gente se dar conta de que a gente já podia fazer. Então, o que mais a gente já pode fazer e a gente não está se dando conta, né? Eu digo para os meus pacientes, sabe, Fernanda, que quando a gente não enxerga alternativas, a gente sofre. Mas eu costumo enxergar e poder ensinar para as pessoas que alternativas sempre a gente tem. A gente sofre porque não está encontrando ainda, né? E aí, quando a gente encontra, né, a gente vai criando meios, né? Quando a gente usa a criatividade, né? Então, quando a gente está numa situação dessa, de crise, é necessário que a gente use a criatividade, né? E que a gente não fique barrando determinadas ideias que surgem, deixa a ideia fluir, né? E isso faz parte do conhecimento para que a gente vá trocando com as outras pessoas e aprendendo juntos, né? A gente está vivendo uma distopia, então agora a gente pode criar sem medo, a gente pode fazer diferente sem medo. O que antes não fazia muito sentido, porque tinha um formato já engessado, já comum, hoje a gente tem permissão para fazer diferente, porque está sendo necessário fazer diferente, né? Construir uma forma nova de funcionar. Eu estou vendo uma pergunta aqui bem interessante. Sim. Que é a Nauvadelli. É a Nailza, é a advogada. Nailza. Ótimo. Está em São Paulo. Um beijo para São Paulo. Olha, que bom, obrigado. É muito interessante essa sua pergunta, né? Na opinião de vocês, o preconceito acerca da certificação através de EAD tende a desaparecer? Eu espero que sim. Eu espero que sim, é o que eu mais espero. É uma das coisas que ainda existe, né? Como se fosse menor, como se tivesse menos valor. Não foi presencial. A gente ainda tem esse preconceito, e é preconceito, que a gente só pode emitir esse tipo de opinião se a gente experimenta. Se a gente experimenta, conhece, busca, pesquisa a respeito, e aí
confirma isso, deixa de ser preconceito. Mas se você não faz esse movimento de conhecer, é um preconceito. E a gente ainda tem preconceitos. Alguns recrutadores, como tem uma história, né, dentro de empresas, dentro de organizações, posso falar um pouco disso. Ainda algumas instituições têm preconceito quando vê que a formação foi à distância. Eu espero que isso diminua. Agora a gente está no momento que está todo mundo tendo que migrar para isso. Qual vai ser a desculpa para achar que é menor, né? Se uma instituição séria, conceituada, está ofertando um curso à distância, ela estudou, ela pesquisou, ela tem todo um arcabouço teórico embasando essa oferta, né? Então não faz sentido, não faz sentido ter esse olhar. Mas eu até entendo, porque é o novo. E nem todo mundo tem conhecimento de educação. Então, as pessoas olham de forma desconfiada para o novo. Só que agora não vai ser mais novo, vai ser a forma. Vai ser uma grande forma. E assim, a gente espera, né, Fernanda, que a gente possa contribuir, né, para tudo isso. E aí destaco, né, que esse preconceito, às vezes, é por falta de conhecimento. Porque, em geral, todos nós sentimos a necessidade de interação, né? De contato com as pessoas, de contato com o professor, de trocar ideia, de conversar diretamente com o professor. Mas, da forma online, isso também é possível acontecer, né? Sim. Então, se a gente tem uma organização, né, e acesso ao professor, o fórum de debates, né, arquivos numa plataforma, né, online, tudo isso pode acontecer, né, da mesma maneira. Então, o preconceito às vezes pode acontecer por às vezes não conhecer, não vivenciar, não entender, né, um pouco. Então, às vezes, por falta de interação na aula, faz com que o aluno tenha uma ideia de que vai aprender menos, né? Se for aula gravada. Mas se for feito um debate num fórum, por exemplo, ou numa troca de ideias, a aprendizagem acontece, porque é válido e é extremamente importante que a aprendizagem aconteça na interação mesmo. Sim, então, perguntas chaves, estudo dirigido, tudo isso vai facilitar muito todo esse processo, né, Fernanda? Sim. Eu vou juntar duas perguntas que eu vi para falar sobre isso que você acabou de dizer. Tanto a Gabriela quanto o Danilo... Só para te avisar que o nosso tempo está finalizando, tá? Tá, vou ser breve. Eles tocaram no assunto que é fundamental. Será que agora o ensino presencial também vai ser ressignificado? É uma pergunta bem importante, bem interessante. Por que a gente continua fazendo o ensino presencial do mesmo jeito? Se a gente dispõe de várias outras técnicas, de vários outros recursos. Então, essa experiência na pandemia, eu sou otimista, eu também espero que ajude a ressignificar, a reformular também a experiência da educação presencial, que ela possa lembrar que ela continua acontecendo quando sai da sala de aula. Estender... A gente no consultório faz isso, né? A gente estende a sessão pela semana, quando a gente passa um exercício, quando a gente faz... Um exercício terapêutico, né? É uma forma de viver a sessão por mais tempo. Então, que essa ideia, que esse conceito, essa forma de ver, também possa ser desenvolvido na educação presencial. E é isso, assim, é um momento distópico, gente. A gente passa a ter outras referências. Então, é permitido pensar, é permitido ousar, é permitido fazer diferente. Tanto para a educação de adultos como de criança também. E com relação ao formato, né? Por exemplo, na Superi, a gente não pretende deixar de fazer os workshops e cursos presenciais, mas são opções diferentes que a gente pretende continuar fazendo o presencial, né? Porque o presencial pede uma presença física, né? E agora com um formato online ao vivo, né?
com um professor diretamente em contato, né? Fernanda, tu tem alguma frase de mensagem inspiradora para a gente finalizar? Eu não sei se é uma inspiração, mas vamos aproveitar esse momento para a gente se transformar, né? É permitido fazer essas transformações. Então, sempre foi, mas agora está sendo dito de forma bem clara. Então, vamos fazer. Se tem alguma coisa que precisa ser revista na sua vida, na sua formação, use esse tempo agora, use esse momento para criar coragem e fazer. Lembre-se que quando você se forma, né, um profissional, seja ele qual for, não parou ali, né? Você precisa, porque o mundo está em transformação, então você também precisa reaprender, aprender diferente e ir se transformando. Educação transforma, a gente sai outra pessoa quando a gente passa por um processo educacional. O sistematizado faz isso de forma mais clara, né? mais forte, mas todo o processo Sim, educacional faz isso, transforma a gente. A gente se transforma exato, quando a gente se permite, né? Se educar e exato. educar o outro. É isso. Joia. Eu queria finalizar com duas frases que diz o seguinte, de Confúcio. Você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas do barco para chegar onde quer. E a outra frase é do Hervé Forsten, né, um dos meus mestres, né, que diz o seguinte, dê ao aluno o mínimo para ele alcançar o máximo. Ai, que Tá? lindo, que lindo. Eu queria pedir para vocês registrarem a nossa foto, vou tirar os comentários, faça um print aí da nossa tela, Ajuda a gente aí nesse processo. deixa eu ver se eu consigo também. Não vou nem tentar, que eu sou péssima nisso. Eu acho que eu consegui, mas se vocês conseguiram, marquem lá a Supere Psicologia no Instagram, que a gente tem a maior alegria de poder Eu vi que estar conosco. tem a Simone aí no grupo, ela é fera em foto.